Pra não desafinar o Enem, 0 o pagodinho e o samba da raiz quadrada. 25 eu vou botar, 0,5 deu. 25 eu vou botar, 0,5 deu. 16 eu vou botar, 0,4 deu. Raiz quadrada eu não esqueço, essa questão resolvo eu. 25 eu vou botar, 5 deu. 16 eu vou botar. 0 o pagodinho e o samba da raiz quadrada. Uma exclusividade hora do Enem. Raiz quadrada, não esqueça, essa questão resolvo eu. Já começou mais um programa de matemática e a gente recebe um entrevistado seletíssimo, presença constante no Hora do Enem, um verdadeiro oráculo das explicações, o general de todas as estratégias matemáticas, professor Rodrigo Sacramento. Mas antes, vamos aquecer para as 45 questões da prova de matemática com a professora Andréia Nasuto. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Professora? Como vai? Professora, os gráficos aparecem em várias matérias, mas na matemática, como eles são cobrados? Os gráficos em matemática, eles são cobrados como uma interpretação de uma situação-problema. Então, a gente tem sempre, por trás de um gráfico, um enunciado, que geralmente é muito difícil para o aluno interpretar. Então, ele esbarra primeiro na língua materna. Depois que ele leu, interpretou, marcou todos os dados, reviu a questão, ele vai para o gráfico, ele vai para a tabela, analisa, vê quais são os dados que estavam no corpo do enunciado, que estão na tabela, e aí ele começa a resolver a questão. Mas tudo perpassa por uma boa leitura, por uma boa interpretação, já que o gráfico simplesmente descreve essa situação-problema. Captou o espírito? Guarda isso para entender melhor a questão. Roda aí. Fala galera, eu sou o professor Vilg do ProEnem e tô aqui com vocês na Hora do Enem para fazer a questão 140. Questão 140 da prova de 2015, a prova azul. Tá certo? Bom, o texto é bem claro, gente. Diz o seguinte: uma pesquisa de mercado foi realizada entre os consumidores das classes sociais A, B, C e D, que costumam participar de promoções tipo sorteio ou tipo concurso, tá? Os dados comparativos expressos no gráfico revelam a participação desses consumidores em 5 categorias. São elas: via correios, juntando embalagens ou recortando códigos de barra, via internet, cadastrando-se no site da empresa ou marca promotora, via mídias sociais, que são as redes sociais que você já conhece, via SMS, que são as mensagens de celular, ou então via rádio ou TV. Tudo bem? O que vai acontecer agora? O exercício traz pra gente esse gráfico. Esse gráfico, ele está separado. Ele tem uma parte que trata da classe A e B, e tem uma outra parte que trata da classe C e D, ok? E ele traz pra gente todas aquelas formas de participar de promoções que ele citou anteriormente: correios, internet, mídias sociais, SMS e rádio e TV. Mas para você não ter dúvidas, ele mostra nessa ordem mesmo, tá? Mas para você não ter dúvida, ainda há uma legenda, né? Há uma diferença de textura, né? De preenchimento das barrinhas, para que você possa acompanhar o que cada um representa. Legal. Uma empresa vai lançar uma promoção utilizando apenas uma categoria nas classes A e B e uma categoria nas classes C e D. E aí vem a pergunta. Olha, de acordo com o resultado da pesquisa, que é o gráfico, para atingir o maior número de consumidores dessas classes, A e B e C e D, a empresa deve realizar a promoção, respectivamente, via... E aí temos as opções. Letra A, via correios e SMS. Letra B, via internet e correios. Letra C, via internet e via internet. Letra D, via internet e via mídias sociais. Letra E,
via rádio TV e via rádio TV, nas duas separaçõezinhas do nosso gráfico. Para responder essa pergunta, a gente não pode simplesmente responder. A gente tem que retornar ao gráfico, porque não é uma pergunta que depende do que você acha, né? Depende do gráfico. O gráfico é que vai embasar a tua resposta. Então a gente tem que retornar para olhar esse gráfico. Na hora da prova, você tem a vantagem de não ter que retornar. Ele já está ali, né, de frente para o gráfico. O que acontece então? A gente quer analisar qual é o grupo que tem mais pessoas. Olhando para aqui a classe A e B, para as classes A e B, me perdoe, você vai observar que a barrinha mais alta, ou o número maior que aparece, é o 40%. E esse 40%, se você não se lembra da sequência, você retorna até a legenda e observa que esse 40% ele é relativo ao público da internet. Tudo bem? Porque eu tô vendo barrinhas, ó, verticais e fundo branco. Internet é a primeira parte da minha resposta, porque ele diz respectivamente, então eu tenho que seguir a ordem que ele pede, tá? E em segundo lugar, eu vou olhar para a classe C e D. E a classe C e D, eu olho para os valores que estão aqui. O maior desses valores é o 33. Dessa forma, essa barra preta representa o público que se inscreve em promoções via correios. Então nós já temos agora um panorama da nossa resposta. Nós estamos procurando a alternativa que traz, atenção, internet seguida de correios. Será que a gente tem essa opção? Vamos voltar aonde temos as nossas alternativas. Olha, internet e correios se encontram na letra B, que é o nosso gabarito. Atenção, ó. Vamos lá, ó. Internet e correios. Tudo bem? Gente, é muito simples essa questão, muito fácil, né? Mas muita gente erra. Por quê? Porque não sabe fazer a leitura em gráficos e tabelas. Então é muito importante que você domine esse tipo de leitura. E por que o Enem valoriza tanto isso? Porque o nosso dia a dia, o nosso cotidiano é repleto de gráficos, de barras, de setores, né? Gráficos, tabelas dos mais diferentes tipos. Quando a gente lê um jornal, quando a gente vê uma pesquisa na TV. Então é importante que nós estejamos familiarizados com esse tipo de informação via gráficos. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e a gente se vê já já nas próximas questões na hora do Enem. Um abraço! Muito obrigado, professor. Esse gráfico de barras, ele pode aparecer de outras formas? Ele pode, mas nessa questão especial ele foi muito bem colocado. A gente poderia ter um gráfico de linhas, mas aqui nessa questão esse ficou ideal. E qual que é o tema dessa questão? A questão, ela envolve o tema de estatística, com o tratamento de informações. A estatística é o quinto tema que mais aparece no Enem. Conjuntamente com o tema proporcionalidades, a gente tem várias questões da prova de matemática. E esse tema também, com estudo de gráficos, com estudo de tabelas, eles aparecem em outras disciplinas, como, por exemplo, física, química, biologia, geografia. E quando que a gente estuda isso tudo? Olha, a gente estuda estatística desde que entra na escola, em matemática, né? O tratamento da informação, ele é tratado desde lá do início do ensino fundamental 1 e vai para o ensino fundamental 2 cada vez aprofundando mais. E quando chega na segunda série do ensino médio, a gente estuda bem detalhado. E por que estudar gráficos? Porque os gráficos descrevem situações do dia a dia. Então ele vai descrever um problema que você está vivenciando, como, por exemplo, a situação do seu time, que não é para comentar, né? É, melhor não comentar. A situação econômica do país, né? Alguns índices, sei lá, o índice de aumento de preços de produtos na prateleira do supermercado. Então, o gráfico sempre vai estabelecer alguma coisa muito próxima da pessoa. Então, a gente tem que saber isso para interpretar e para entender as questões que estão jogadas para nós no dia a dia. E alguma sugestão para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto? Você pode estudar na coleção do Gelson Iese, né, o volume Estatística do livro Fundamentos de Matemática Elementar. Professora, interpretação de texto é super importante na prova de literatura, de língua portuguesa. Mas e na prova de matemática? Na de matemática é fundamental. A maior parte dos exercícios que o aluno não entende, não consegue resolver, por mais simples que seja o cálculo, é porque ele esbarra na interpretação. Se ele não ler direitinho, se ele não anotar tudo o que deve ser anotado, prestar atenção aos detalhes, ele não consegue fazer. Então é a nossa língua mãe, às vezes, atrapalhando um pouco o nosso aluno em matemática. Vamos ver um exemplo? Sim. Professor Viug, por favor.
Fala galera, eu sou o professor Vilg do ProEnem e tô aqui com vocês na hora do Enem para fazer mais uma questãozinha de matemática. Dessa vez, nós trazemos a questão 158 da prova de 2015, primeira aplicação, prova azul. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento dada a dose do adulto. Legal, existe uma relação entre a dose da criança e a dose do adulto. Beleza? Então, dose da criança é igual à idade da criança dividido pela idade da criança mais 12, tudo isso multiplicado pela dose do adulto. Isso é uma fórmula que ele chamou de fórmula de Young, ok? Uma enfermeira deve administrar o medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que, algumas horas antes, foi administrada a uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é 42 miligramas. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta. Então, a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a letra A, 15, letra B, 20, letra C, 30, letra D, 36 ou letra E, 40. Gente, uma questão muito legal e eu vou ensinar para vocês como fazê-la de maneira bem rápida, tá certo? Porque a gente está no Enem, então a gente não pode pensar em perder tempo. Vem comigo. Olha, pessoal, eu já montei aqui a mesma estrutura da fórmula de Young, né? Só que você pode ver que eu compactei. Eu chamei de K aquela parte que está no meio da fórmula, que é a idade da criança dividido pela idade da criança mais 12. Isso é uma constante. Vamos anotar isso aqui? Isso aqui é uma constante. Por quê? Porque para cada criança você vai ter um valorzinho diferente, mas na verdade nós estamos usando uma única criança lá no problema. Então não importa, o valor é uma constante. A ideia que eu quero que você tenha é que eu não preciso saber a idade da criança, assim como a enfermeira não sabe. Mas viu que a enfermeira não fez uso da questão da fórmula de Young? Fez em parte. Ela não substituiu, encontrou a idade da criança, depois ela voltou. Ela fez de forma muito mais direta, porque ela identificou que as dosagens são grandezas diretamente proporcionais. Como assim? Como é que funciona isso? Se eu aumentar a dosagem de um medicamento, a dosagem para a criança também aumenta. Por quê? Porque elas são diretamente proporcionais. Olha, quando eu estava no medicamento Y, o adulto tomou uma dose de 42 miligramas e a criança tomou uma dose de 14 miligramas. Sabendo disso, eu venho para o medicamento X, onde o adulto tomou 60 miligramas. O que fazer com a dosagem da criança? Não é esse o problema que a enfermeira está enfrentando? Olha o que a enfermeira percebeu. Por se tratar de um problema de grandezas diretamente proporcionais, ela observou que basta dividir por 3 a dosagem do adulto. Olha, eu peguei isso aqui e dividi por 3. Viu? Eu não acredito que é só isso. Quando você dividir 60 por 3, você vai encontrar não mais uma interrogação. Vai encontrar a nossa resposta. 20 miligramas é a resposta correta desse problema. Para tudo. Antes de você aceitar essa resposta, eu quero que você faça da forma difícil. Qual é a forma difícil? A forma difícil é, pega esses valores, substitui na fórmula, descobre a idade da criança, depois de saber a idade da criança, volta para cá, substitui de novo, aplica os 60 miligramas e a idade da criança e descobre o 20 para você ver como é que eu não tô certo. É muito importante usar essa ideia para resolver a sua prova de maneira rápida. Tudo bem? Vamos à resposta. Bom, pessoal, como a gente viu, a resposta é 20 e 20 está na letra B de bola. Uou! Olha que bonito, tá? A ideia para fazer essa questão ficar bonita é usar a ideia de proporcionalidade.
tá? Proporcionalidade é o tema que mais cai na prova e cai de várias maneiras, né? Com muitas contextualizações. Você tem que estar treinado para enfrentar esses desafios na hora da prova. Muito obrigado, professor. Proporcionalidade, de que outra forma ela pode cair na prova? Ela pode aparecer na forma de escala, na forma de porcentagens, e aí ela pode estar em geografia, ela pode estar em física, em química, em outras ciências. A proporcionalidade, ela é um pouco complicada, porque o aluno tem que perceber se é uma proporcionalidade direta ou indireta. Geralmente ele tem mais facilidade quando é proporcionalidade direta. Já na indireta, ele faz um pouquinho de confusão. A proporcionalidade direta, ela pode sempre ser resolvida por regra de 3. A indireta também. E é como os alunos resolvem constantemente. É comum resolver questões como essa usando constante? Não é muito comum, não. Mas a resolução que foi apresentada pelo professor é muito boa. Ela pode ser feita de uma outra forma, como uma igualdade de razões, como uma proporcionalidade. Você quer que eu te mostre? Ah, eu quero, com certeza, então professor. vamos lá. Se a gente considerar CX, o medicamento da criança, que foi dado na dose X. Então, da criança. Se a gente considerar de AX, o medicamento que foi dado para o adulto do medicamento X. Então, tudo isso em relação ao medicamento X. Da mesma forma, se a gente considerar CY, o medicamento da criança, medicamento Y, e AY, o medicamento que foi dado ao adulto, ambos Y. Eu posso fazer uma proporcionalidade da seguinte forma. CY está para AY, assim como CX está para AX. Do exercício, do enunciado, a gente tira que a dose da criança no medicamento Y foi de 14 miligramas. A dose do adulto no medicamento Y foi de 42 miligramas. A dose da criança no medicamento X é o que a gente não sabe. E a dose do adulto no medicamento X, foi de 60 miligramas. Se a gente observar aqui essa razão, a gente vê que o denominador é 3 vezes maior que o numerador. Então, 60 é um número 3 vezes maior do que quanto? Do que 20. Então, nós temos, portanto, a dose do medicamento X para a criança vai ser de 20 miligramas. Olha aí. Certo? E qual é o tema dessa questão, professora? Bem, essa questão ela envolve proporcionalidade. Também é um tema que muito aparece no Enem. 9% das questões do Enem envolve proporcionalidade, operações com frações. Então é um tema muito recorrente e a gente tem que estar afiado. E quando que a gente aprende isso? Bem, esse tema a gente começa a aprender lá no ensino fundamental 1, né? Estuda bastante ele. E no ensino médio ele só vem como uma revisão para que a gente aqueça os motores para o estudo de funções e outros conceitos, outros conteúdos. E para a gente ficar craque no assunto, professora, alguma dica? Sim, Fundamento de Matemática Elementar, do Gelson Iese, e Volume de Funções, que é o volume 1. Maravilha, professora. Muito obrigado pela ajuda. Imagina, de verdade, eu que agradeço. Viu? Um cara que se dedica à matemática non-stop, sem escalas. E tem um jeito todo especial de ensinar a matéria. Professor Rodrigo Sacramento. Isso é disso que eu tô falando, Andy. Família. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, pô. Finalmente você aqui, é um prazer, viu? Isso, prazer é todo meu, pô. Agora, professor, você tem um jeito todo especial de dar aula, diferente. De onde surgiu isso? Poxa, eu sempre quis mudar as coisas, impactar vidas. Então eu falei, pô, vou entrar na matemática e vou entrar com a minha personalidade e vou mudar tudo. E por que ser professor? Porque justamente eu olhava e vi meus professores com admiração. Eu tinha um mestre meu que cuidava de mim. E eu falei assim, eu vou cuidar dos meus alunos também. Mas você sempre gostou de matemática? Matemática, eu vou dar um segredo. Matemática é só você estudar desde pequenininho, só um pouquinho, 1 horinha, depois você vai tomando gosto, é gradativo. Foi um negócio maravilhoso. E você, hoje em dia, você foi aumentando isso, chegou aqui, quantas horas por dia? Poxa, na faculdade eu estudava 3 dias direto. Que isso, 3 dias direto? 3 dias direto. Mas sem parar, não dormia, não tinha nada? Claro, dormia um pouquinho, tomava aquele cafezinho, depois, ó, voltava ia com a estudar. tudo. Não ia pra uma festa ou alguma coisa do tipo. Você focava ali e ficava estudando. Ficava diretão porque
aquilo ali vai te envolvendo e é maravilhoso a matemática. Agora, no Brasil inteiro, muitos alunos têm problemas com matemática. Qual seria o maior problema? O problema na matemática, no nosso país, é o fundamental. Se a matéria ela for contextualizada, trazida no dia a dia, você pode ter certeza de uma coisa: a gente consegue mudar o país. E você acha que a gente poderia fazer isso como, agora que a gente está se preparando para o Enem? Nesse momento, se você pegar um aluno do ensino médio, trazer a matéria, mesmo assim para ele contextualizado, só que com foco Enem e com listas de exercícios, ele vai conseguir chegar no objetivo dele. Tem alguma estratégia, assim, para a gente se preparar bem para o Enem? Para o cara se preparar bem para o Enem, ele tem que fazer o seguinte: pegar o conteúdo de forma rápida, pegar aqueles macetes e depois só a lista de exercícios, de 30 a 40 exercícios. Aí ele vai arrebentar. Professor, que assuntos da matemática os estudantes acham mais espinhosos? Olha só, te falar, chegou no ponto importante. Análise combinatória. Eu sei que nesse momento a pessoa até passa mal. Análise combinatória, probabilidade, matemática financeira. Justamente os assuntos que o Enem aborda como diferencial. E você tem algum exemplo pra gente? Olha só, análise combinatória, para você resolver uma boa análise combinatória, você tem que introduzir o aluno no raciocínio do princípio fundamental da contagem, que é o raciocínio que envolve a análise combinatória. A análise combinatória não se ensina com fórmula, não se ensina com macete, é introduzir o raciocínio do princípio fundamental da contagem. Aí faz todo o diferencial. Para quem não é muito fã da matéria, como que se tira o trauma? Você tem que ir lá, identificar o trauma do cara, identificar o trauma do aluno e tratar ele com carinho. O carinho e você identificar qual é o problema dele de base lá de trás e arrancar aquele problema, ele vai ficar curado. Agora, professor, você falou muito bem, você falou que às vezes a dificuldade está lá na base. A gente tem que identificar aquilo para poder dar sequência. Como que a gente consegue retomar o estudo lá da base? Se você conseguir identificar o problema... é identificar, exatamente. Né? Identificou, tu já vem explica aquela teoria novamente para ele e passa uma lista de exercícios. Acompanha o cara. Pode ter certeza, eu faço isso e faço isso com estudantes que mandam um e-mail para mim do Brasil inteiro. E eu ajudo eles. Isso aí tem solução. E tem alguma quantidade de exercícios? Você sempre tem falado de 30, 40 exercícios, mas é por quê? Por semana, por dia? Como? Se você pegar um assunto, estudar um determinado assunto por semana. Eu vou estudar agora, já que a gente está falando de análise combinatória, vou estudar análise combinatória. Então, naquela semana, ele é obrigado a fazer de 30 a 40 exercícios. Exercícios que vêm do fácil, médio e difícil. Tem sempre que ter essa escada. Exatamente, porque é para tirar o trauma. Você vai devagar. A matemática é carinho, é carinho. É isso aí. Professor, você explica em várias mídias, né? Como que você consegue lidar com isso? A gente tem que prezar o ser humano. Independente de onde que a gente for, a gente tem que ser verdadeiro. Por exemplo, se eu estiver no presencial, eu vou ser verdadeiro, vou estar olhando nos olhos. Se eu estiver justamente na tela, eu vou estar olhando para o fundo da câmera. E olhando nos olhos e cuidando de cada pessoa. E, professor, nessa reta final, qual é a sua sugestão para quem está se preparando para o Enem? Nessa reta final, ele tem que ter o psicológico apurado. Porque se ele for nervoso fazer a prova, não vai adiantar de nada. Ele estudou, já se dedicou, então o momento agora é que tratar o psicológico muito tranquilo e resolver tudo com muita tranquilidade. Queria pedir um recado pro pessoal que tá aí se preparando pro Enem. Você já deu bastante dicas aqui pra gente, mas um recado diretamente para esse que tá se preparando e que quer chegar bem pra prova, tranquilo, sem trauma e bem. Pode ser? Pode ser agora. A câmera é toda sua, professor. Pra onde? Beleza. Minha família de todo o Brasil, nesse momento, você tem que ter o quê? Tranquilidade. Você estudou, se dedicou, pega agora os últimos 5 anos da prova do Enem. Refaça, pega os pontos principais e você vai vencer. Pode ter certeza disso, vai arrebentar. Tamo junto, minha família. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Luiz. Tamo junto. Com a família. Olha, em casa aqui. Volte sempre aqui também. Com certeza. Beleza? Estarei aqui. Aí, e você, até a próxima.